pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai contar a nossa terceira história, nossa terceira lição do Religar Life para crianças. E eu trouxe uma convidada muito especial que tá aqui do meu lado. Como é que é seu nome? Maria Dília Super-Herói. Maria Dília Super-Herói. Ela vai ajudar a gente hoje na historinha, né? Hoje ela vai ajudar a gente na historinha, tá bom? Ela vai Porque ficar eu estou espirrando. Tá espirrando. Pega sua Bíblia aí então, pra gente começar. Tem poeira no meu nariz. E a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Mãe, tem poeira no meu nariz. Tá bom, depois eu ajeito. No livro de Êxodo, no capítulo 14. Vamos lá, todo mundo abrir, deixa abertinho aí pra depois você não se perder, pra gente conseguir acompanhar, tá certo? Êxodo, capítulo 14. O que que conta nesse livro de Êxodo, nessa história? De bombeiro, mãe. Isso mesmo. O chorador e mãe. Vamos mostrar essa surpresa pro pessoal, tá bom? O que que conta nesse livro de Êxodo? O livro de Êxodo, ele conta a história de quando o povo de Israel saiu das garras dos egípcios que prendiam eles como escravos, e aí eles foram para o deserto, Deixa eu ver. no caminho para a terra prometida que Deus havia oferecido para eles como promessa. E aí, olha só, por que eles fugiram do Egito? O que aconteceu? Deus ouviu a oração do povo de Israel, porque eles sofriam muito. Eles foram um povo muito próspero, tinham tudo o que eles precisavam, mas um belo dia eles se transformaram em escravos por um povo muito mau. E aí eles choravam e oravam a Deus: Senhor, nos ajuda, Senhor. Tira-nos daqui, nós queremos ser um povo livre. E eles choraram tanto, que Deus ouviu a oração deles. E aí Deus levantou Moisés, escolheu Moisés, um grande líder. Tá aqui o Moisés, ó. O grande líder daquela época, para salvar aquele povo ali das garras das pessoas inimigas que eram do Egito. E aí Moisés chegou e tudo que Deus falava para Moisés fazer, ele fez. Tá certo? Até que um belo dia eles conseguiram todos sair lá com a liderança de Moisés daquela vida de escravidão. E aí eles começaram a caminhar pelo deserto. E aí eles estavam indo em caminho da terra prometida, tá certo? Só que o que acontecia? O povo que prendeu eles como escravo não ficou satisfeito, né? O que eles fizeram? Era um povo muito forte. Olha só, o povo forte. Esse é o povo forte? Esse é o povo forte, ó. Era um povo muito forte, homens muito bravos. Eles não gostaram dessa história que os escravos dele iam sair de lá. E agora, quem que ia cuidar da casa deles? Ia fazer o trabalho pesado, hein? Então, Deus permitiu que enquanto o povo de Israel estava lá no deserto, indo para a terra prometida, que esses homens maus ficassem muito bravos. A Bíblia diz que o Senhor permitiu... Mãe, o pirata caiu agora. Foi. Que o Senhor permitiu que o coração do líder deles ficasse endurecido para que eles perseguissem o povo pelo deserto, para que a glória de Deus se manifestasse. Sabe como? A gente vai já descobrir. Então, eles começaram a andar pelo deserto, o povo bom, que era o povo israelita. Foram por muito tempo, muitos dias, e aí esse povo mau ficou: nossa, por que a gente deixou eles fugirem? Eu não tô acreditando nisso, vamos atrás dele. Então eles pegaram os cavalos mais fortes, as armas mais fortes, o exército mais forte e foram embora atrás desse povo, perseguindo eles mesmo. Foram embora. E aí tinham homens muito bravos. Que homens bravos, né? Eles queriam pegar eles de volta, prender, para que eles pudessem fazer o trabalho pesado deles. E aí esse daqui, ó, ficassem só de boa, dormindo lá, roncando. Já pensou? Que coisa, né? Nossa época, graças a Deus que não existe mais escravidão, porque as pessoas sofrem muito. Estou derrubado. Aí sabe o que aconteceu? Olha só, enquanto esses homens iam atrás deles lá no deserto, chegou um momento em que esse povo começou a perceber que eles estavam atrás. E eles perguntaram: Moisés, e agora? Eles estão vindo, eles são muito fortes, eles vão nos pegar. E aí Moisés falou assim: se acalmem, se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele também vai nos livrar disso. E aí Moisés falou: e agora, Senhor, o que nós fazemos? E aí sabe o que Deus falou para ele? Moisés,
por que você está me perguntando? Fala para o povo que continue em frente, continue andando. Deus tinha uma promessa para eles. Então, eles continuaram todos andando para fugir daquele povo. E aí, sabe o que aconteceu? Eles andaram e de repente, eles se depararam com uma coisa que eu tenho aqui do lado, ó. Eles se depararam com o grande mar vermelho. Olha só. Foi a gente que fez. Foi a gente que fez o grande mar vermelho, olha só. E agora? Nosso mar tá quebrado. Chegou na frente do grande mar vermelho. E aí, o que vai acontecer agora? Como que eles vão atravessar pro outro lado? Hein? Como que eles vão atravessar pro outro lado, Maria? Não sei. Não sei. Aí, Mãe. foi nesse momento que o grande poder de Deus se manifestou, sabia? Eles estão na lama também, mãe. É o grande mar vermelho. É, mãe. Tá bom? Foi nesse momento que o poder de Deus se manifestou, sabe como? Olha. Aqueles homens ficaram com muito medo ali diante daquele mar. Como é que a gente vai atravessar, hein? Como que você atravessaria o mar? Você sabe nadar para atravessar o mar? O mar é muito grande. Você já viu o mar? Eu já tive a oportunidade de ver o mar. É muito, muito grande. As águas são muito, muito pesadas. Elas são fortes, elas batem. Às vezes, quando a gente não tá com força na perna, elas levam a gente, ó, vão embora, porque elas são muito, muito fortes. Às vezes, muito mais fortes que a gente. Mas Deus falou para Moisés assim: Moisés, você é o líder. Olha, Moisés era o líder. Moisés estava na frente daquele povo, conduzindo o povo, ó. Moisés era... E aí... Moisés... caiu, mãe. Isso, ele caiu. Moisés, que é esse aqui, ó. Moisés, ele tinha na mão um cajado, que era uma varinha assim, ó. E mãe? Ele tinha uma vara na mão, um cajado. E Deus falou assim: Moisés, pega o seu cajado e bata forte no chão, que aí você vai ver o que vai acontecer. Olha. Moisés pegou então aquele cajado e bateu no chão assim, ó. Pá! Quando ele bateu no chão, sabe o que aconteceu? Sim. O mar vermelho começou a se abrir no meio, ó. Começou a se abrir no meio. Se abriu no meio. Olha, Maria. Para um lado e pro outro, ó. Mãe, acabou, mãe. Acabou nosso negócio, né, Maria? A Bíblia fala que bem no meio fez um caminho. Eu vou já mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Fez um caminho no grande mar vermelho. Ficou desse jeito, ó. De um lado e de outro. Viu bem? E nesse caminho, o povo conseguiu passar com a ajuda de Moisés, ó. Foram embora pro outro lado, todos eles. Me ajuda, Maria, a atravessar todos eles? Tá. E eles foram sem molhar o pé, a palavra fala. Opa! Sem molhar o pé, eles conseguiram passar pro outro lado. Todos. Eram muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças. Dá tchau ali pro pessoal, ó. Tchau! Oi. Eles atravessaram todos sem molhar o pé. Só que lembra quem tava atrás deles? Quem tava atrás deles eram os homens maus, ó. Olha eles aqui. E de repente eles chegaram lá e viram aquilo. Eles viram que o mar se abriu para aquelas pessoas passarem. E sabe o que eles fizeram? Mãe, ele foi atrás dele. Isso, sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: vamos passar também, vamos continuar perseguindo. E aí eles começaram a atravessar o mar vermelho, ó. Começaram a atravessar, a Bíblia conta que eles foram todos para lá, ó. Começaram a atravessar perseguindo aquele povo. Só que num determinado momento, os israelitas e Moisés viu que eles estavam vindo, ó. Vamos colocar mais pra cá. Viu? Eles já estavam lá na terra seca do outro lado. E aí Deus falou pra ele: Moisés, bata de novo seu cajado no chão pra ver o que acontece. E aí Moisés fez, ó. Pá, pá. E sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu, Maria? Quando Moisés bateu o cajado no chão, o mar vermelho voltou a se juntar. Ele se juntou e aqueles homens começaram a cair no mar e ficaram afogados. Ai, todo mundo, seus cavalos, todo mundo, ó.
Eles se afogaram, sabe por quê? Porque eles não tinham a promessa de Deus, não era para eles. E eles estavam perseguindo o povo escolhido. Então, olha só o que aconteceu, Maria. Os homens ficaram, ó, afogados no mar. Que confusão! Se afogaram no Mar Vermelho. E aí o povo de Israel, ó, se salvou mais uma vez. E eles ficaram super felizes e a Bíblia conta que eles adoraram a Deus porque aquilo aconteceu. Eles ficaram felizes e começaram a falar: Deus é bom, o Senhor nos ama, mais uma vez Ele nos livrou. Uhul! Uhul! E mais uma vez a fé de Moisés se fortaleceu e mais uma vez Deus provou que ele era um grande líder. Sabe por que ele era um grande líder? Porque ele obedecia, certo? E aí, pessoal, vocês gostaram da história que a gente contou? Legal, né? É diferente, é uma história que intriga muito a nossa cabeça. A gente fica pensando como é que um homem conseguiu abrir o Mar Vermelho. Até hoje ninguém consegue explicar como é que isso aconteceu. Mas eu te digo, e a Bíblia também te diz, que isso aconteceu única e exclusivamente pela mão de Deus, que é poderosa. Ela faz coisas impossíveis acontecerem. Foi exatamente o que ela fez. Ela faz com que o povo consiga vencer obstáculos que nunca ninguém conseguiria fazer aquilo que ele faz, né? E essa história, ela me lembra de algo muito interessante. A gente consegue fazer comparação com aquilo que a gente está vivendo hoje. Hoje o mundo inteiro está com medo, está preocupado, muitas pessoas estão ficando doentes, a gente sabe pouco sobre uma doença nova que está acometendo as pessoas e é como se, de novo, todo mundo estivesse de frente para o Mar Vermelho, como se o povo de Deus estivesse de frente para o mar. Na nossa frente um grande mar que a gente não consegue abrir, não consegue ultrapassar. Atrás da gente um grande perigo, homens fortes e cavaleiros estão tentando nos prender e a gente precisa de uma solução rápida. Só que a gente não tem como fazer isso com as nossas próprias mãos. E é aí que a glória de Deus se manifesta, a mão dele nos alcança e a gente consegue ver grandes milagres acontecendo, certo? Mas sabe por que isso acontece? Existem dois pontos muito importantes. O primeiro, eu já falei pra vocês, que é quando a gente não consegue mais fazer, não tem mais solução, Deus vem e nos dá uma solução. Deus vem e nos dá um escape. Ele nos dá, faz coisas impossíveis acontecer, como abrir um mar na nossa frente, como no nosso caso, dar a solução para doenças, dar a cura, instruir homens a conseguir alcançar, chegar à medicação certa, a forma correta de dar assistência às pessoas que estão doentes. Então, tem coisas muito que somente Deus consegue fazer. O impossível Deus consegue fazer. Mas existe um outro ponto muito importante naquele povo. Você lembra que quando aqueles homenzinhos ficaram de frente pro Mar Vermelho, que eles olharam que na frente deles existia o Mar Vermelho e atrás deles existiam homens fortes e poderosos tentando pegar eles. Sabe o que eles fizeram? Eles se desesperaram, eles começaram a falar: meu Deus, nós viemos até aqui para morrer, o que está acontecendo? Eles começaram a reclamar. E aí Deus fez o quê? Falou com Moisés mais uma vez, que era o líder daquele povo, que era quem tinha tirado aquele povo no comando de Deus daquela vida de escravidão, né? Então Deus falou com Moisés, que Moisés obedeceu. Então existia um fator muito importante, que era o líder. A gente consegue entender dessa história que existia um líder. Por que Deus escolhe líderes para conduzir a nação? Para momentos como esse. Quando a população toda se desespera e fica: meu Deus, o que nós vamos fazer? O líder precisa se manter calmo, o líder precisa se manter consciente, principalmente conectado com Deus, ouvindo a Deus para poder sair dessa situação toda, né? Quem são os líderes que você conhece hoje em dia, hein? Nós temos muitos líderes, mas eu quero falar de um, para te dar o exemplo, de um que está bem pertinho da gente aqui o tempo todo, que é o nosso pai espiritual, um homem pequenininho, um homem que tem um coração bom, um homem que está ali o tempo todo acessível a conversar, a brincar com a gente. Eu já vi ele muitas vezes fazendo, sabe o quê? Quando termina o culto, ele junta um monte de criança e sai correndo naquele corredor lá da nossa igreja, da parte de fora, até lá embaixo e volta com um monte de criança atrás dele. Então é um homem muito bom. E esse homem que eu tô falando, que é o nosso líder, é o pastor Haroldo.
né? Você conhece ele? Eu conheço ele bem, graças a Deus que eu conheço. É o nosso pai espiritual, o nosso amigo. Então, você sabe por que Deus escolheu justamente ele? Deus não poderia ter escolhido qualquer homem para ser o nosso pastor? Poderia, não poderia? Eu também acho que Deus poderia ter escolhido qualquer homem, poderia ser alguém de outro país, que falasse outra língua, poderia ser alguém muito importante, muito grande do mundo dos negócios, mas Deus escolheu ele. E eu vou te falar por que Deus escolheu ele. Porque o pastor Haroldo é um homem com um coração ensinável, e isso é diferenciado. Mas tia, o que significa ter um coração ensinável? É ter um coração que ouve a voz de Deus. Tudo aquilo que Deus fala para ele, ele obedece. Você sabia disso? Isso é muito importante. Quando Deus fala assim, Haroldo, é hora de orar. O que ele faz? Ele ora. Haroldo, é hora de mudar de prédio. Você sabia que quando a gente mudou de prédio, muitas pessoas achavam que ele estava ficando louco? Você também achou isso? Sua família achou? Mas ele fez. É como se Deus estivesse falando com Moisés naquela época. A gente saiu de um lugar que era pequenininho, onde já não cabia, onde muitas pessoas assistiam o culto de pé, e a gente foi para um lugar amplo, grande, principalmente para as crianças, porque a gente ganhou mais uma salinha, a gente ganhou conforto, a gente ganhou ar-condicionado, a gente conseguiu dividir melhor as crianças. Isso foi muito legal, né? E a gente ainda tem muito mais coisas para receber da parte de Deus em relação a isso. Vocês sabem do que eu tô falando, certo? Deus fala pra ele assim, Haroldo, não é hora mais de ficar só alugando, agora vocês vão comprar esse prédio. O que ele faz? Ele obedece. Mas existem também coisas que vocês não sabem. Quando Deus fala assim pra ele, Haroldo, você vai pegar o que você tem na sua casa e você vai dar pra uma família que tá precisando. Sabe o que ele faz? Ele obedece. Então, Deus escolheu isso, ele também por isso, porque ele é um homem obediente e temente a Deus. Mas existe uma outra característica dele. Ele é um homem que está disponível para aprender aquilo que está disponível para o homem na terra. Por que você está falando isso? Porque ele é um homem estudioso, você sabia disso? Quando você entra na casa do pastor Haroldo, que você olha assim, na primeira parede da casa dele, sabe o que tem lá? Vários livros que ele, que a tia Dani já leram, muitos livros, eu tenho certeza que não é nem metade do que eles já leram. Ele também é um homem que estuda muito, ele é um professor, ele ensina outras pessoas aquilo que ele sabe, e ele já tem mestrado e ele nunca para de estudar. Cremos que também que um dia ele vai ter o seu doutorado, que ele vai escrever muitos livros, a gente vai ouvir ele indo por muitos lugares, pregando, levando seus livros para que outras pessoas também conheçam daquilo que Deus fez através da vida dele. Então ele é um homem ensinável, um homem que Deus pode pegar como um potinho e depositar coisas aqui dentro. Pode depositar sabedoria, pode depositar oração, pode depositar confiança, pode depositar o que mais? Ensinamentos. Então Deus pode depositar muitas coisas aqui no pastor Haroldo, e ele escolheu ele para transformar ele num grande líder, ele num grande homem. Sabia disso? Mas olha só, Deus também escolhe líderes, sabe aonde? Dentro da sua casa e dentro da minha casa. Deus precisa de um líder dentro da sua família. Então a atividade dessa semana vai ser um pouquinho diferente. A gente não vai usar papel, não vai usar recortes, não vai usar essas coisas não, mas a gente vai precisar de ousadia e nós vamos precisar nos posicionar como líderes da nossa casa. Crianças, é importante que a gente organize o que está bagunçado, certo? Quando os brinquedos estão bagunçados, a nossa mãe, o nosso pai manda a gente arrumar, né? Então a gente vai arrumar aquilo que está bagunçado. Eu vou precisar que você pegue aí um caderninho. Se você é muito pequenininho e ainda não souber escrever, eu vou precisar que você grave isso na sua cabeça, tá certo? Que a gente vai fazer. Passo número 1, você tem um caderninho e você vai anotar se você já souber escrever. Você vai marcar uma reunião com a sua família. Você vai escolher um dia da semana onde todos vocês vão se encontrar na mesa, numa reunião mesmo, igual de negócios, como grandes líderes fazem. E pode ser na casa da avó, a Maria tá falando. Se você morar com a sua avó, sim. Senão você espera passar esse tempo para ir na casa da avó. Mas você precisa fazer isso essa semana, tá bom? Marcar essa reunião com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com quem morar com você. Você vai marcar essa reunião. Então vamos dar o exemplo. Vamos dizer que a gente vai marcar a reunião, então, quarta-feira, às 18 horas. Se você quiser, você pode fazer convites para a reunião. Vai ficar muito legal, ó. Quarta, 18 horas é o dia da minha reunião na minha casa. O que você vai fazer nessa reunião?
você vai fazer uma reunião de oração com a sua família. Você tem feito isso? Tem acontecido isso na sua casa? Lembra que o primeiro passo para os grandes líderes, para que Moisés fosse um grande líder, era justamente ele ouvir a voz de Deus? Pronto, marcou a reunião com a sua família? Bacana. Depois que você escolheu o dia e a hora que vai ser a sua reunião, agora você vai ter que organizar o que você vai falar nessa reunião. E é muito simples. Você simplesmente vai falar aquilo que você aprendeu nesse vídeo. Você vai contar para eles a história de Moisés. Você não precisa fazer os bonequinhos que eu fiz, não precisa fazer o mar vermelho, que faz muita bagunça. A única coisa que você precisa fazer é contar para eles que você aprendeu sobre a história do mar vermelho e que você principalmente aprendeu que precisa existir um grande líder na sua casa. Você sabia disso? Se você tem um papai dentro da casa, ele precisa ser o líder da sua casa, sabia? Mas se de repente você não tem o seu papai dentro da sua casa, a sua mãe no momento é o líder, ou a sua avó no momento é o líder, ou o seu vô é o líder, você precisa orar para que Deus capacite essas pessoas e capacite seu papai também, para que eles sejam o líder da sua casa. Mas eu quero te dar um desafio muito importante, sabe por quê? Olha o que vai acontecer, você vai marcar reunião, você vai conversar com a sua família sobre aquilo que você aprendeu nesse vídeo e naturalmente você vai ver o manifestar de Deus na sua vida. Você sabia? Durante essa reunião, quando você contar para eles sobre a história do Mar Vermelho, naquele momento, Deus vai falar com aquelas pessoas. Deus vai colocar uma sementinha no coração de cada uma das pessoas que esteve na sua reunião. E aí, aquelas pessoas vão sentir algo e elas vão sentir vontade de falar algo pra você. Você sabia disso? Tia, como que você tem tanta certeza que isso vai acontecer? Porque eu, tia Ana Kelly, todas as nossas professoras do Religar Life, a tia Dani, que é a nossa diretora, a tia Cláudia, que é a coordenadora, nós estamos nos comprometendo que nós vamos orar por aquilo que Deus vai fazer dentro da sua casa durante essa reunião. Você vai contar para as pessoas o que você aprendeu e você vai esperar para ouvir o que elas têm para falar para você. Porque ali, naquele momento, Deus vai tocar e vai levantar um líder. Se de repente o seu papai não está em casa ou você não tem papai, você vai naquele momento também pedir para que a sua mãe ore para que Deus envie um sacerdote para sua casa, que Deus restaure a sua família, para que Deus dê a você a oportunidade de ter um referencial. De repente você perdeu seu pai, ele não mora mais em casa, ele mora numa outra cidade, o casamento dele com a sua mãe não deu certo. Isso pode acontecer, né? Não pode acontecer? Mas aí Deus, ele tem uma nova história para escrever na sua família. De repente você sente falta da figura de um pai dentro da sua casa, né? Eu sei, é muito difícil, mas Deus pode restaurar, pode tanto trazer o seu pai, se esse for o plano de Deus, de volta, ou ele pode te dar uma nova pessoa que vai representar o seu pai dentro da sua casa, vai ajudar a sua mãe, vai fazer com que as coisas caminhem da forma como ele planejou para sua família. Ou então, ele pode despertar o seu pai. De repente, o seu pai é alguém que não vai na igreja com você, você sente tanta falta dele lá, né? E aí Deus pode, naquele momento que você tá falando para ele o que você aprendeu, Deus pode despertar e falar: nossa, eu sou o sacerdote, eu sou o Moisés da minha casa e eu preciso colocar as coisas em ordem aqui dentro. Então tá certo, crianças? A gente vai fazer isso. Você vai fazer a sua reunião em casa, aí você vai contar a história, o Deus vai levantar um grande líder na sua casa. E aí, pra finalizar, você pode orar, você pode pedir pra sua mãe, pra sua avó, pro seu pai, orar para que Deus estabeleça na sua casa um líder para conduzir todas essas coisas, porque o líder, ele vai manter a sua família com os mantimentos necessários, ele vai ouvir a voz de Deus sobre o que ele deve fazer, ele vai ser um homem ou uma mulher de fé que vai conduzir, ele vai acalmar as pessoas que estiverem nervosas e principalmente ele vai proteger a casa de vocês, tá certo? Então você vai fazer reunião, você vai conversar sobre o que você aprendeu aqui, vocês vão orar, se vocês quiserem vocês podem cantar uma música, um louvor, vocês podem escolher, e aí você vai fazer o seu culto familiar, e nesse momento Deus vai falar o coração de vocês. Muito simples, né, essa tarefa? É isso. E eu sei que é um desafio muito grande, mas você precisa fazer. Se você é muito pequenininho, você também pode fazer, sabia? Se você entendeu esse vídeo, você pode fazer. Mamãe, papai, se você viu esse vídeo com o seu bebê, com a sua criança menorzinha, não pense que ele tá dispensado de fazer essa atividade não, tá? Ele também tem que fazer. Se ele não consegue ser o líder para convidar você, faça você mesmo, convide, coloque as coisas no lugar. Deus deu a oportunidade de você organizar a sua casa. Vocês podem fazer uma foto pra gente ver como é que foi a reunião
reunião de família de vocês. Nós ficamos do lado daqui torcendo para dar tudo certo, para que você tenha a ousadia de fazer esse culto familiar e eleja um líder na sua casa, e você daí tem a tarefa de fazer tudo isso acontecer. Estamos ansiosos para voltar às nossas atividades, para que a gente possa conversar sobre tudo que nós vivemos dentro de casa nesse tempo. Tá bom? Fiquem com Deus, um beijo de todas as tias, um beijo da tia Cláudia, um beijo da tia Dani. Nós estamos com saudade, Deus abençoe e eu aguardo as fotos de vocês.